Bom, voltando à segunda parte do vídeo. Tudo bem, riquezas não compactuam muito bem com o Evangelho. Então temos uma prerrogativa para dizer que ricos não aderem ao Evangelho e não podem ser salvos por Cristo. Quem diz isso é Leonardo Boff, em um dos seus livros de Teologia da Libertação. O que a Bíblia diz é que um dos discípulos de Jesus, muito rico, que ofereceu o túmulo para Jesus, José de Arimateia. Inclusive ele foi lá pedir o corpo para ser liberado e enterrar no seu túmulo de luxo. Bom, temos o centurião romano, que era um cara do exército romano. Líderes, diz que tinha muitos servos e servas que obedeciam, estava sob seu poder, e Jesus o elogia como a maior fé que ele encontrou. Muito bem. Aí nós vamos ver, sim, lá naquele tempo, religião e política eram praticamente a mesma coisa, mas tanto a religião quanto a política já estava corrompida. Jesus chega e fala com os fariseus, que eram um grupo religioso político, que eles eram falsos, que colocavam peso sobre as pessoas só para se aparecer. Tinha os herodianos também, que eu não tinha falado no vídeo anterior, os zelotas, que trocavam figurinha. Tipo, os zelotas tinham terrenos para alugar, para criar ovelhas para sacrifício, para se vender no templo, para ganhar dinheiro. E os herodianos eram ali meio os caras que eram a favor do Império Romano, mas eram judeus e por defender o governo não pagavam tanto imposto. Ou seja, o cenário é o mesmo de sempre. Agora, o que importa saber de tudo isso é que através do pensamento de Karl Marx, Marx Engels e outros sociólogos, antropólogos, e até filósofos, que de certa maneira até distorceram o que Karl Marx diz sobre. Tem uma ou duas coisas que Karl Marx fala que é interessante, é boa, o resto é humano e diabólico. E eles chegam a dizer isso, que o reino do céu é só para os pobres, que os ricos, mas sim, teoria romana tinha fé, a fé, salvação vem através da fé. Então caiu por terra já, não tem justificativa para isso. No entanto, o Evangelho também não priva de riquezas. Fala, olha, Deus dá para quem sabe administrar e tudo, mas será que nós conseguimos ser fiel igual a Jó? Deus der tudo que nós quisermos e nem pensamos ainda em ter, e de repente Deus fala, agora é a hora de tirar. Então, vamos ver, né? Quem é crente. O que interessa saber é que a política e o Evangelho destoam muito, porque a ideia da política é através todo o sistema político, sociológico. Eles querem resolver o problema de cima para baixo. Nós temos que tirar o governo, nós temos que trocar o presidente, nós temos que fazer igual na Rússia, quando era o império lá
os reis católicos. Aí chegou Lenin lá e matou todo mundo à espada. O que adiantou? Nada. Se tornou uma nação mais pobre e hoje atrasada, com remorso, achando que o problema é dos outros e atacando aí. Também está fazendo um jogo global. Então, Jesus ele não fala nada. Nós temos que tirar Herodes do poder. Não, ele fala assim, o imposto não é, está escrito César, vai lá e faça. Porque a revolução é uma palavra social. Porque a transformação da sociedade é de baixo para cima. Quando vocês pararem de fingir, de orar, fingir de ser crente e parar de roubar, parar de extorquir, parar de ser igual aos herodianos, desviando imposto, quando vocês achar que está certo fazer tudo isso, quando vocês acharem que está certo, porque o pessoal ali é a fé deles, né? Então eu vou fazer uma Bíblia aqui, versão tal, para vender e ganhar dinheiro com isso. Tá, se fosse a proposta de evangelizar, tudo bem, mas de ficar rico com o evangelho, 2 Pedro 2, vocês já têm o que merecem, vocês vão ter tudo que merece aqui, e tudo que não merecia, vai ter quando morrer. É uma profecia. No final do tempo virão falsos mestres pregando o falso evangelho para fazer de vós comércio da vossa fé. Olha a palavra, comércio da vossa fé. Quem faz isso? Televisão, rádio, igreja, campanha missionária. Exploram a fé. Depois você vai ver juntas missionárias. Roubo de não sei quantos milhões, seminário tal. Não, porque lá eles some 18 milhões. Ninguém viu, ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Todo mundo viu, todo mundo não ficou quieto. Então, Clodovus Boff, Leonardo Boff, Frei Beto, todo esse povo, o que eles quis fazer do Evangelho? Tirar a ideia de que o Evangelho é uma palavra revelada por Deus, inspirada e que não é inerrante, que ela erra, que ela é como um conto histórico, muitas vezes um mito, ou muitas vezes uma narrativa apenas sociocultural, histórico, social-cultural, mas não é estritamente divina. Então, se você tira a divindade da palavra, ela é um livro de história qualquer um. Lê mitologia grega e a Bíblia, a mesma coisa. Mas o que eles fazem com isso? Que eles querem que a máquina, o Estado, seja o poder. Que você viva dependendo do Estado. E o final do socialismo e do comunismo é o Estado absoluto. Por enquanto, esse que é o Estado maior, porque o Estado maior gasta mais, te arroba mais impostos, te limita. Não, você só vai poder usar o SUS. Não vai poder mais ter plano. Aí corta tudo que nós vamos dar, mas dá migalha. Pega de 100, dá como dizia minha mãe, dá com a concha, dá com a colher e retira com a concha.
É assim. E então o Evangelho de Deus vai perdendo toda essa perspectiva terrena. O reino de Deus não é material. Portanto, se você quer pôr mármore até no teto da igreja, vai em algum profeta ou Davi que fala assim: os tempos acabam, os tempos ficam. E a fé e as pessoas dali também vão embora, vão para outro plano. O templo, Jesus profetizou que ia derrubar o templo, por quê? Porque o templo já não era mais a morada de Deus. Com a vinda dele, o templo do Espírito Santo é cada um que o aceitasse como o único Salvador e Senhor da sua vida, Filho de Deus, que proclamasse com a sua boca que Cristo é o Filho de Deus, Redentor. Não é um sacerdote, não é o padre, você não tem que confessar, você não tem que pagar a promessa. Lutero, quando estava pagando uma promessa, dizem que ele olhou para uma escritura, nem sei se era talvez em latim, e que abriu a mente dele e falou: a fé vem pelo ouvir. A fé não é através das nossas obras. Se você quer viver nesse mundo com fé, provavelmente é quase que uma balança. Quanto mais fé você tem, fé em Deus, você vai abandonando as coisas deste mundo. Ah, não, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ficar milionário. Não, isso não. Deus não interessa para Deus. Não interessa para Deus dinheiro. Dinheiro na Bíblia é sempre visto como a raiz dos males. É um mal necessário. Então, quanto menos você tiver para viver bem, tá bom. Quando eu aconselho os bispos, ou seja, os pastores, fala que não seja ganancioso. Ou seja, está aconselhando todos os crentes. Então, o Evangelho, a política e a economia. Economia e Cristo. O que Cristo fez para tirar o povo da pobreza? Nada. Ele sabia que a pior pobreza era a pobreza do espírito. Mas Cristo quis dizer que o reino dele não é daqui. Que as pessoas esperavam um Jesus que viesse redimir dos poderes do mundo, qual o diabo é o príncipe que ele fala, dos potestades, dos ares, do poder que manda na terra. Só que juridicamente Jesus, quando morre na cruz, ele assume o poder e o reino de Deus toma lugar. Só que o reino de Deus não é material, não é sensitivo, no sentido de você apalpar. O reino de Deus está aí, está plantado desde quando Jesus começou seu ministério. O reino de Deus começou na terra aqui, quando ele desceu. E não tem razão nenhuma para nós procurar coisas do outro reino. O que é o outro reino? Deus chama Mamon, que é um deus do dinheiro, que o povo vivia atrás de dinheiro, riqueza. Então, para que se preocupar se tudo vai cair e tal, nossos netos, não sei o quê? A maior preocupação do crente não é quem vai estar lá em cima, é o que os nossos descendentes vão ser para mudar a sociedade de baixo para cima. Foi o que Cristo fez. Jesus mudou de baixo para cima. Não adianta mudar nada de cima para baixo. E outra,
Nunca se consegue fazer isso. Nunca vai ter poder para se fazer o inverso. O verdadeiro poder está igual essas igrejas que visitam presídios e transformam a vida dos presidiários. Porque Cristo falou: eu tive preso e não foste me visitar. Tive sede e não teve quem me desse de beber. Passei fome e fiquei nu. Mas quando vocês fizerem isso, então vocês me acharão.